E olha, hoje o Supremo Tribunal Federal retoma, gente, os depoimentos dos investigados por suspeitas de fraude no Banco Master. Serão 8 no total, divididos entre hoje e amanhã. E os detalhes a gente acompanha agora, a gente vai te atualizar com o Pedro Moreira, que está chegando aqui já direto ao vivo na nossa programação. Pedro, começaram já essas oitivas, algumas coisas já estão saindo, inclusive aí na mídia. O que é esperado para hoje, né? E no final vai dar tempo realmente suficiente de todas essas oitivas, meu querido? Bom dia para você. Oi, Débora. Bom dia para você. Ótimo começo de semana para quem está com a gente. Débora, a questão de todos esses depoimentos serem realizados em apenas 2 dias foi mais uma das rusgas, digamos assim, entre o ministro Dias Toffoli e a Polícia Federal no âmbito desse inquérito do Banco Master, né? A Polícia Federal, inicialmente, tinha pedido para que essas 8 pessoas fossem ouvidas ao longo de 6 dias. 8 depoimentos ao longo de 6 dias. Mas o ministro Dias Toffoli determinou que todas elas fossem ouvidas em 2 dias, esta segunda-feira e amanhã, terça-feira. Os depoimentos vão acontecer parte presenciais na sede do próprio Supremo Tribunal Federal e parte deles por videoconferência. O ministro Dias Toffoli até atendeu a Polícia Federal no início das datas. A PF queria realmente começar a ouvir as pessoas hoje, só que ele encurtou o prazo, né, que a Polícia Federal tinha pedido. E aí hoje, então, a gente vai ter 4 depoimentos sendo realizados. No caso dos depoimentos de hoje, todos eles por videoconferência. Olha só, serão ouvidos Dário Osvaldo Garcia Júnior, que é diretor financeiro do BRB, o Banco de Brasília. André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor de uma empresa que é investigada também nesse esquema, está neste inquérito. Henrique Souza e Silva Perreto, empresário também. Alberto Félix de Oliveira, superintendente executivo de tesouraria do Banco Master. E aí, para amanhã, a gente vai ter apenas um depoimento por videoconferência dos 4 marcados. Será o de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master. E os outros 3 vão ser presenciais também. Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Master. Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master. E, por fim, Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB. Então, essa parte, né, do inquérito, Débora, faz parte daquela chamada fase de instrução probatória, quando são recolhidos provas, elementos no inquérito, que inicialmente teria 60 dias para ser concluído. Se a Polícia Federal não pedir a prorrogação desse prazo, no final desses 60 dias, então, a Polícia Federal deveria indicar quem ela gostaria que fosse indiciado, né, para apresentar à Justiça, e aí a Justiça determina quem se torna réu efetivamente nessa questão. Mas aí, como a gente estava falando, né, Débora, essa última questão do agendamento dos depoimentos foi o mais recente embate aí nessa relação da PF com o ministro Toffoli, e mais uma decisão do ministro que causou, no mínimo, um certo estranhamento, né? Tudo começou quando o inquérito subiu para o Supremo, logo depois da Operação Compliance Zero, que foi deflagrado no final de novembro. E aí, quando foi para o Supremo, o ministro Toffoli decretou o sigilo de todo o inquérito. Depois disso, a gente teve aquele episódio em que o ministro arrolou para participar em uma acariação com Daniel Vorcário e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. O ministro determinou que participasse de uma acariação com esses 2 dirigentes bancários, um dos diretores do Banco Central, Ailton de Aquino, que é o diretor de fiscalização. Depois acabou até voltando atrás, né? Ailton de Aquino apenas prestou depoimento e não participou da acariação. Depois disso, a gente teve novas decisões que foram contestadas, né, até no meio jurídico, na segunda fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada agora, dia 14 de janeiro. O ministro Toffoli inicialmente determinou que todo o material que foi apreendido pela PF ficasse lacrado e guardado na sede do próprio Supremo Tribunal Federal. Depois voltou atrás e permitiu que todo o material fosse guardado na Procuradoria-Geral da República e, por fim, também permitiu o acesso da PF, dos investigadores da PF, a esse material, mas para a perícia, por exemplo, extração de dados e perícia desse material, o ministro Dias Toffoli manteve a prerrogativa, manteve que esse trabalho seja feito pela PGR e listou os 4 peritos da Polícia Federal
que deveriam fazer esse trabalho, não deixou a cargo da cúpula da PF determinar isso, né? Qual perito que já estivesse envolvido na investigação e que fizesse a perícia, não. O ministro Toffoli escolheu ele mesmo, nomeou os 4 peritos que vão fazer esse trabalho. Enfim, uma série de decisões que vem causando, no mínimo, um desconforto. E lembrando que o ministro Toffoli, né, Débora, a mídia, né, vários veículos de comunicação, incluindo a CNN, mostraram que parentes dele mantiveram relações empresariais com empresas que tinham ligação com o conglomerado do Grupo Master. E aí, por isso tudo, esse caso vem envolto em tanta polêmica, né, no momento, Débora. Mas então hoje a gente tem essa nova fase, que vão ser esses 8 depoimentos, começam hoje devem ser concluídos até amanhã. Débora. Obrigada, meu querido, pelas atualizações. Qualquer novidade, volta a chamar a gente por aqui. Uma ótima semana aí para você.